Olá, pessoal. Então, eu vim falar com vocês na nossa videoaula 2, de professora convidada, sobre a questão do feminismo em Simone de Beauvoir. Espero que todos tenham conseguido assistir a videoaula 1 deste módulo, né? Onde eu fiz toda uma fundamentação do feminismo da Simone de Beauvoir. E agora vamos, então, falar apenas dela. O que aconteceu? O Sartre, ele finaliza esse tratado intitulado de Ser e Nada com uma promessa de escrita do que seria futuramente um tratado de uma moral inserida nesse Ser e Nada. Tá. E tem uma nota de rodapé muito interessante que vai aparecer para vocês, então, no primeiro slide aí, que eu leio aqui, que o prometido tratado de moral nunca foi concluído. Inicialmente intitulava-se L'Homme. No imediato pós-guerra, Sartre chegou a escrever cerca de 2.000 páginas, mas abandonou o projeto em 1949. Retornou em 1964, já sob luzes marxistas, e novamente deixou inacabado para redigir sua obra sobre Flaubert, o idiota da família. Postumamente, em 1983, a Gallimard publicou Carrière pour une morale, com 583 páginas de textos escritos entre 1945 e 1948, incluindo excertos incompletos. Essa é a nota do tradutor, então, dessa obra da editora Vozes. Então, existe pela Gallimard, sem tradução ainda para o português brasileiro, né? E também para Portugal não existe nenhuma tradução, desse Caminhos para uma Moral, né? A obra inacabada de Sartre. O que aconteceu? O Sartre, ele promete essa obra de filosofia moral, que estaria instaurada em Ser e Nada, só que ele se perde um pouco nos movimentos e no partido de esquerda marxista. E adotando, então, esse partido marxista para suas práticas filosóficas também, ele deixa de lado essa necessidade de escrita do que seria um caminho para a moral a partir de Ser e Nada. A Simone de Beauvoir, que, se vocês forem ver a biografia dela, ela e o Sartre eles tinham uma relação um pouco diferenciada. Ela era o que ele chamava de mulher necessária e ele era o homem necessário da vida dela. Eles tinham uma relação amorosa fora, então, fora os registros assim, acadêmicos. E a Simone de Beauvoir, ela, na obra Moral da Ambiguidade, ela está sempre retomando a questão do Ser e Nada, porque ela percebe que o Sartre não ia mais escrever este tratado de moral, e ela percebe que esse tratado ele é muito necessário. Tá? Alguns intérpretes de Sartre, como o Fábio Castro, de Porto Alegre, ou Marcelo Norberto, eles vão dizer que não faz muita diferença que Sartre não tenha escrito esses tratados por uma moral, porque inserido dentro das suas obras de literatura e também de filosofia já estaria, então, essas postulações do que seria uma moral boa. Mas a Simone de Beauvoir não parece concordar com isso, e então ela escreve, antes de O Segundo Sexo, Moral da Ambiguidade. A obra Moral da Ambiguidade, então, ela fala de uma questão de leis válidas para todos. Tá? O que ela diz? Vai aparecer para vocês aí no slide 2 dessa videoaula. Ao invés disso, para o existencialismo, não é o homem impessoal, universal, que é a fonte dos valores. É a pluralidade dos homens concretos, singulares, projetando-se em direção aos seus fins próprios a partir de situações cuja particularidade é tão radical, tão irredutível quanto a própria subjetividade. E em seguida ela diz o seguinte: uma moral da ambiguidade será uma moral que recuse negar a priori que existentes separados possam ao mesmo tempo estar ligados entre si, que suas liberdades singulares possam forjar leis válidas para todos. Ou seja, apesar de cada ser humano ter o seu direito próprio, da sua textura de seu ser, de liberdade, enquanto fins particulares, decisões particulares do cotidiano, há aqui ainda uma preocupação de postular um conceito de dignidade humana que pudesse servir de molde ou de critério para todas as ações morais de forma universal.
e por isso moral da ambiguidade. Como assim? Um exemplo muito interessante que a Simone de Beauvoir traz é a questão do imperativo categórico kantiano, né, de nunca tratar as pessoas como meios, mas fins em si mesmo. E na questão do imperativo categórico, no molde do imperativo categórico, de posso querer que a minha ação se torne uma lei universal, retornando então ao que a gente viu na videoaula 1, sempre que o ser humano age, ele deve procurar agir em nome de toda a humanidade. Só que, como vocês já devem ter visto em História da Filosofia Moderna, o critério mais específico do imperativo categórico é a razão, a racionalidade. E aqui a Simone de Beauvoir faz uma troca. Ao invés de racionalidade, ao invés de razão, ela postula liberdade no sentido ontológico para servir desse critério enquanto uma noção de dignidade humana. Então é aquela velha história que todo mundo já deve ter ouvido falar no senso comum, de nunca tratar o outro da forma que nós não gostaríamos de sermos tratados, e também de a minha liberdade termina quando começa a do outro. Ou seja, ela está pretendendo uma moral que dê conta de todas as sociedades, uma pluralidade de valores, é uma perspectiva pluralista, mas não é relativista, porque é esse critério de liberdade que deve ser respeitado por todos os seres humanos. Então, sempre que alguém vá agir, deve-se pensar se está agindo de acordo com o seu projeto particular de vida, se esse projeto, se as suas ações estão engajadas nesse projeto de vida, e se eu estou respeitando, então, a questão da liberdade do outrem, da liberdade do outro, da figura do outro. Se eu não estou ferindo a liberdade de ninguém, nem a minha própria liberdade durante a minha ação. Dito tudo isso, nós podemos, então, compreender o que ela está trazendo aqui no segundo sexo. Vai ficar para vocês uma imagem do sumário, tanto do primeiro volume da obra, quanto do segundo. O primeiro volume, como vocês estão vendo aí na tela, ela vai falar da questão do destino, da história e dos mitos. Então, ela vai falar da questão dos dados da biologia, acerca da mulher, o ponto de vista psicanalítico de como a mulher foi tratada pela psicanálise, o ponto de vista do materialismo histórico. Na parte da história, ela vai trazer aqui as questões de como se reconhece o papel da mulher no período pré-histórico e depois da passagem para o Estado, como que a mulher se situou, por que a mulher sempre foi subordinada ao homem, que ela traz alguns exemplos muito interessantes de que, diferentemente de outras classes oprimidas, como os proletários, como os negros, a mulher sempre foi subordinada ao homem. Apesar de terem existido poucas sociedades matriarcais, a maioria das sociedades sempre foram patriarcais, onde é o homem onde o homem definia a si mesmo como ele gostaria de ser definido, e através do seu discurso ele foi definindo o que é a mulher, que é aquele outro, que é aquele intermediário entre o macho e o castrado, aquele ser humano ressentido por não ter um êmbolo fálico, como diria Freud. E aí a gente entra na terceira parte, que são os mitos, onde ela vai trabalhar então com a questão da Bíblia, por exemplo, como que o mito de Adão e Eva fez com que a mulher fosse vista como um objeto que deveria servir ao bel prazer do homem, ou como que ela sempre foi vista como, de fato, o segundo sexo, que veio depois do homem, para servir ao homem, e assim por diante. E isso é muito interessante porque a autora em momento nenhum está negando os dados da biologia. Ela se preocupa em colocar que sim, a mulher ela tem uma composição empírica, física, diferente da composição masculina. Ela é, de fato, diferente na questão da musculatura masculina, da força masculina. Mas ser diferente não significa ser inferior. Ela é apenas algo diferente, algo particular. E aí no volume 2, como vocês podem ver no slide 4, ela já vai falar da cultura mesmo.
Ela vai falar da infância, da formação da jovem, da iniciação sexual, a questão da lésbica. Ela vai falar da situação da mulher, com o exemplo da mulher casada, da mãe, a vida social, as prostitutas e cortesãs, como que é esse processo da maturidade e velhice da mulher, a situação e caráter da mulher. Vai trazer as justificações dessas ações, que seria a questão da mulher narcisista, da mulher apaixonada, da mulher mística. E, por fim, ela tenta dar uma resposta no que seria o caminho da libertação, que seria uma mulher independente, de fato. Em geral, eu trabalho essa obra intitulando-a de Genealogia da Mulher, ou Genealogia do Sexo Feminino. Aqui, a Beauvoir se preocupa muito em não utilizar o termo mulher. Por quê? Desde a introdução, ela se pergunta o que é ser mulher? A mulher sempre foi trabalhada na história, na literatura, na poesia, nas pinturas, na filosofia. Mas o que é, de fato, ser mulher? Basta ter um útero para ser mulher? O que faz dela mulher? E, enquanto ela escreve essa obra, desde os primórdios, e por isso uma genealogia do ser humano fêmea, como ela intitula, ela vai percebendo que não existe uma caracterização própria e fixa do que é ser mulher. Até mesmo porque as mulheres nunca tiveram, ao longo da história, a possibilidade de dizer nós somos isso, nós somos aquilo, nós queremos isso, nós queremos aquilo. Ela sempre esteve, então, nessa situação de subordinação ao homem, de respeito. Por quê? Porque a questão da maternidade, por exemplo, fez com que a mulher, desde o início dos tempos, fosse tratada como algo um sujeito muito fraco, um sujeito que deveria ser protegido, um sujeito que deveria ficar imanente nos cuidados do lar, nos cuidados da agricultura e principalmente dos filhos, enquanto que os homens iam caçar e depois, quando a sociedade já estava formada, enquanto os homens iam trabalhar, né? Então, percebe-se ainda nesse período em que a Beauvoir esteve viva, que foi de 1908 a 1986, que a mulher normalmente passava da tutela do pai para a tutela do marido. E ela vai discutir muito com a questão da psicanálise freudiana, no sentido de que ela vai falar que não existe isso de complexo de Édipo, complexo de Electra, vocês podem pesquisar se tiverem interesse. Não existe isso da mulher ter inveja do membro fálico masculino. Para ela, o que acontece? Vamos dar o exemplo que a Beauvoir usa, que uma família, que a gente podia intitular de família tradicional, teria, então, 2 filhos, um menino e uma menina. Vamos supor que eles fossem gêmeos, para entender melhor o que acontece. Enquanto que a menina, ela tem todo aquele cuidado, tem toda aquela coisa de estar sempre perto dos pais, aprendendo com a mãe como cuidar do lar, como costurar, como cuidar do marido, etc. O menino, ele já era um pouco afastado dessa relação familiar necessária, que era visto por eles como necessário, para que ele tivesse um incentivo para a leitura, para as artes, para a história, para a literatura, para a filosofia, para a ciência, para qualquer coisa que fosse transcendente, que não fosse essa imanência que a mulher estava inserida. E depois, com o crescimento, né, a mulher passaria, então, desse estado de tutela familiar para a tutela do marido. Então, ela trocaria, supondo assim, nesse mesmo exemplo, se casaria num modelo de casamento arranjado com o homem que teve todas as possibilidades que ela não teve de transcendência, e isso faz com que ela, então, fique determinada no sentido de cuidar do lar, enquanto o homem toma as decisões por ela. E isso é muito problemático porque isso exclui a mulher da possibilidade de fazer política, exclui a mulher de ter sua independência financeira, faz apenas com que ela seja cada vez mais ela precisa cada vez mais, ela precisa da figura do homem, entende? Então é muito fácil dizer, me fale uma grande escritora mulher, me fale uma grande filósofa mulher, me fale uma grande cientista mulher. Nós temos vários exemplos. Só que elas sempre foram minoria, sempre foram
foram em número menor porque poucas mulheres tiveram acesso à educação ao longo dos séculos anteriores. Agora que nós estamos observando uma mudança comportamental. Então, quando a Simone de Beauvoir, já no segundo tomo do Segundo Sexo, fala da questão da infância da mulher, ela diz o seguinte, que vai aparecer para vocês aí no quinto slide. Uma frase muito famosa. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. O que ela está querendo dizer com isso? Não existe um ser humano na face da Terra que possa ser usado de exemplo de mulher. E o mesmo, consequentemente, seria para o sujeito homem. Por quê? Porque quando se diz o que é ser mulher, nós geralmente nos remetemos a uma ideia de mundo das ideias, onde existe esse modelo feminino, e todas as mulheres que nascerem em seguida, elas já teriam essa essencialidade feminina e deveriam, suas práticas, se caracterizarem como tal. Então, a Simone de Beauvoir utiliza um termo muito interessante, que é vestes que aprisionam, quando ela vai falar dessa situação feminina, que a mulher, muitas vezes, ela precisou utilizar vestidos longos, usar unhas longas e pintadas, salto alto, maquiagem, tanto no sentido de ser vista como um tabu e um mito para o homem, um adorno, um objeto masculino, sem essa possibilidade de fazer o que as práticas masculinas, que seria a corrida, a caçada, o trabalho em si. Então, isso é muito problemático. E conforme a autora vai escrevendo o Segundo Sexo, ela chega à seguinte conclusão. A partir do momento que não existe nenhum ser humano que possa ser chamado de mulher, existem apenas seres humanos fêmeas, seres humanos machos, resta a nós dizer dois problemas. Primeiro, que não basta também ter um útero para se considerar mulher no seio da sociedade retrógrada e patriarcal, porque a mulher precisa dar conta de todos esses mitos que cercam ela precisa se vestir como uma mulher, e a Beauvoir chama isso de mito da feminilidade, mito do eterno feminino. Então, a mulher não é mulher porque ela tem um útero. A mulher, ela precisa ser feminina, ela precisa ser dócil, ela precisa se dar ao respeito, ela precisa respeitar a figura do homem. E tudo isso faz com que ela não consiga, então, se libertar dessas amarras postas pelos próprios homens. E vocês podem pensar assim, ok, dito isso, qual o caminho para uma libertação da mulher, sendo que ela está inserida numa sociedade assim? Bom, assim como Sartre e Nietzsche, Beauvoir parte do princípio de que, mesmo que existam distinções físicas entre homens e mulheres, essas distinções não são mais determinantes. Porque nós já somos, e na época de Beauvoir já éramos, uma sociedade muito, muito revolucionária, muito nova, no sentido de que sempre tiveram vários elementos que dessem à mulher as mesmas possibilidades do homem. Aí um exemplo idiota é abrir uma lata de ervilha. Nós não precisamos de um homem com força para abrir uma lata. Nós temos um abridor de latas. É um exemplo muito bobo, só que demonstra como que a mulher ela já pode se libertar e que é a cultura, é a imposição masculina que não permite que ela se liberte, que faz com que seu útero, que faz com que a sua possibilidade de gerar vidas se transforme em algo determinante na sua própria existência. E isso é problemático na medida em que a Beauvoir vai então chegar à seguinte conclusão: para a mulher ser livre na sociedade com as conjunturas, como eu falei para vocês agora, ela não pode se casar,
porque o matrimônio, em suas formas mais básicas, ele está pautado por uma questão de obediência da mulher em relação ao homem. Ainda não existiriam seres humanos que se tratassem de forma igualitária para que o relacionamento fosse entre iguais. A mulher não poderia reproduzir, tá? Não poderia ter filhos, porque a sociedade ainda não estaria pronta para disponibilizar creches, por exemplo, para que chegasse então ao terceiro critério, que é o critério do trabalho, que a mulher só poderia ser livre na medida em que ela tivesse a sua independência financeira, que ela não dependesse mais de tutela masculina alguma para poder manter-se no mundo, para que ela não pudesse ser vista mais como um tipo de escravo no mundo. Aí eu trago para vocês um trecho aqui do Segundo Sexo, já bem no finalzinho, que faz um resumo assim da libertação feminina. Ela diz o seguinte no slide 6. Se desde a primeira infância a menina fosse educada com as mesmas exigências, as mesmas honras, as mesmas severidades e as mesmas licenças que seus irmãos, participando dos mesmos estudos, dos mesmos jogos, prometida ao mesmo futuro, cercada de mulheres e de homens que lhe afigurassem iguais sem equívoco, o sentido do complexo de castração e do complexo de Édipo seria profundamente modificado, assumindo, da mesma maneira, que o pai, a responsabilidade material e moral do casal, a mãe gozaria do mesmo prestígio duradouro. A criança sentiria em torno de si um mundo andrógeno e não um mundo masculino. Ou seja, ela está tratando aqui de que, através da educação, por muitos e muitos anos, se as pessoas assumissem, então, essa filosofia existencialista, humanista, se as pessoas conseguissem se desvincular daqueles valores considerados por Nietzsche como valores decadentes, seria possível com que homens e mulheres se relacionassem de forma igualitária, criassem crianças observando essa relação igualitária de mesmos direitos e mesmos deveres entre ambos os sexos. E assim, o que ela chama de sociedade andrógena nada mais é do que uma sociedade, eu não digo feminista, mas uma sociedade igualitária para todos. Aqui eu fui muito superficial para conseguir contar para vocês direito, repassar o conhecimento para vocês do que é o segundo sexo. Mas ela está preocupada, enquanto escreve esse livro, também na libertação da figura do homem. O homem também, na perspectiva bolivariana, ele também sofre pela sociedade patriarcal. Ele também sofre essas consequências negativas. Então, a partir do momento em que há uma divisão igualitária de trabalho, por exemplo, não pesa para nenhum dos lados. Não há ressentimento em nenhum dos lados. E, infelizmente, para Simone de Beauvoir, isso só seria possível através da educação. E um outro pré-requisito, ainda que a Beauvoir coloca no segundo sexo, é um requisito político. Ela vai dizer que a sociedade capitalista e principalmente de direita acentuaria esses problemas de distinção sexual, de opressão feminina. Então ela vai dizer ainda no segundo sexo que a libertação da mulher também depende de uma sociedade socialista. Só que depois que ela termina essa obra, ainda não declarada feminista, demora cerca de 20 anos para que ela se declare feminista, para que ela perceba que essa educação igualitária entre homens e mulheres vai levar muito mais tempo do que ela imaginava. Então a Beauvoir, ela começa a ir para as ruas, a participar de atos, e em uma entrevista ela fala uma frase muito famosa, que é que homens de esquerda são tão opressores quanto homens de direita. Eis que então retornamos à questão da moral da ambiguidade. O problema da política, ele passa então a ser moral. É preciso que a sociedade adquira novos valores igualitários, novos valores desvinculados de uma noção metafísica, para que ela consiga, então, depois criar uma nova política que respeite a liberdade dos seres humanos, tanto fêmea quanto macho, como ela diria.
E eu gostaria de trazer um exemplo tanto quanto polêmico, mas é o exemplo que a Beauvoir mais utiliza, para vocês entenderem essa noção de ambiguidade, que é a questão da eutanásia versus suicídio, que seria imputar sua própria morte, causar sua própria morte. Para Simone de Beauvoir, aí ela dá um exemplo: se nós temos um amigo que está sofrendo por amor e quer cometer suicídio, nós temos o dever moral, uma obrigatoriedade moral de conversar com ele e impedir que ele se suicide. Porém, se nós temos um amigo que está sofrendo com alguma doença séria, como um câncer, por exemplo, que sabe que vai morrer daqui a determinadas semanas, nós temos o dever moral de auxiliá-lo a conseguir praticar a eutanásia. Então, nós temos esse problema, né, que é a questão de imputar sua própria morte, o suicídio, talvez, se vocês queiram utilizar esse termo, só que vistos de ângulos diferentes, com valores diferentes, perspectivas mais plurais. Então, quando nós vamos tratar de um problema, né, no quesito da moral da ambiguidade, nós temos que respeitar as crenças individuais de cada pessoa, mas com uma pretensão universalizável, que é a pretensão de afirmação da liberdade dos indivíduos. Então, como vocês podem ver, a obra que muitas vezes é tratada puramente como literária ou feminista é uma obra filosófica, é uma obra de fundamentação filosófica que busca, de uma forma muito árdua, trazer uma relação igualitária entre seres humanos fêmeas e seres humanos machos, ou homens e mulheres, para que cada indivíduo, assim como pretende o projeto existencialista humanista francês, possa existir no mundo para depois criar a sua própria essência e agir engajadamente de forma a afirmar a sua existência e assim adquirir um certo nível de felicidade. Então, eu espero que essa videoaula ela tenha sido interessante para vocês, para compreender melhor o feminismo dessa autora, que, querendo ou não, serve como fundamentação para o feminismo contemporâneo. Muitas vezes ela é criticada, mas eu considero que seja muito difícil falar de feminismo sem utilizar ela, porque, na minha opinião, ela foi a autora que analisou a situação da mulher no âmbito mais geral possível. E também agradeço ao convite, então, do professor Diego, para poder falar para você sobre esse tema que muitas vezes é visto como polêmico ou sem embasamento teórico. E espero que vocês tenham compreendido melhor que, ao falar de feminismo, nós estamos falando também de política, de moral e de filosofia. Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, que vocês se interessem pelos estudos feministas, talvez. E obrigada mesmo.